Jesus nos mandou fazer discípulos, mas o que realmente é um discipulado eficaz? O quanto você sacrificaria para discipular uma única pessoa? Filemon é a carta mais curta do apóstolo Paulo, mas à medida que nos dispomos a entender o contexto desse livro, veremos que é uma das mais pessoais que ele escreveu. Também veremos até que ponto ele irá para discipular um indivíduo e, no processo, transformará como vemos um ao outro. Quando escreveu essa carta, Paulo estava em prisão domiciliar em Roma por pregar o Evangelho. Ele estava esperando o seu julgamento diante do imperador Nero em Roma. Ele já estava lá por cerca de 2 anos esperando sua vez diante de Nero e pretendia argumentar que tanto ele quanto o cristianismo não eram uma ameaça à paz de Roma. Enquanto esperava, o apóstolo podia receber visitas e continuou seu ministério espalhando a fé e fortalecendo comunidades cristãs através de suas cartas. Até que um dia, Onésimo, um escravo que havia fugido, apareceu em sua porta. Ele não era uma pessoa qualquer, pois pertencia a um líder cristão que Paulo havia discipulado há muitos anos, chamado Filemon. Espera um pouco. O que um líder cristão como Filemon está fazendo com um escravo? Nessa época, eles estavam sob o Império Romano, e um dos maiores propulsores da economia era sua dependência da escravidão. Grande parte da classe alta possuía escravos para trabalhar em fazendas, supervisionar negócios ou até mesmo educar seus filhos ou atuar como médico pessoal. E embora alguns proprietários tratassem seus escravos com muita crueldade, outros eram verdadeiramente amigáveis, até mesmo os dando liberdade após vários anos de serviço. As leis romanas viam os escravos como propriedade do dono. Eles eram muito rígidos com qualquer ato que pudesse ser visto como rebelião. Se um escravo fugisse, o dono poderia torturar ou marcá-lo com um ferrete. E se continuasse trazendo problemas, poderia até crucificá-lo. E se alguém recebesse algum deles em sua casa, essa pessoa poderia ser responsabilizada por qualquer perda financeira causada pela fuga do escravo. Agora, voltando para Paulo e Onésimo, quando o escravo fugitivo apareceu, ele apresentou um grande dilema. Lembre-se que o apóstolo está tentando argumentar que tanto ele quanto a mensagem do cristianismo não eram uma ameaça à paz do Império Romano. Nesse ponto, Paulo tem 2 opções. Ele pode escolher pensar sobre seu próprio julgamento perante o imperador Nero e simplesmente enviar Onésimo de volta, afinal tem muita coisa em jogo. A reputação de todos os cristãos, sem mencionar que sua própria vida está em risco, dependendo do parecer de Nero. Ou pode arriscar tudo por causa de uma única pessoa, ainda que hajam consequências legais. Então, o que Paulo faz? Como um pai amoroso, ele decide que a vida, a salvação e o bem-estar dessa pessoa são mais importantes do que a sua própria vida, e até mesmo que o seu próprio julgamento perante a corte romana. Ele então recebe Onésimo, o discipula e ensina o que significa ser um discípulo de Jesus, e o desafia a dar o próximo passo em sua jornada com Cristo. O escravo fugitivo precisa voltar para o seu proprietário e pedir perdão pelo que fez. De acordo com a lei, Onésimo sabe o que Filemon pode fazer com ele. Paulo também conhece as leis que cabem ao seu ato, recebendo um escravo fugitivo e os problemas que ele poderia ter por causa disso. E, no entanto, aqui estão eles. Onésimo agora está voltando para Filemon, levando apenas essa pequena carta de Paulo e seu próprio pedido de desculpa. Este é um livro muito pessoal, mas também muito poderoso, no qual Paulo está desafiando as normas sociais e dando um tremendo valor ao indivíduo que aquela sociedade vê como o mais insignificante de todos. Com a compreensão do contexto histórico do livro e o peso do que está acontecendo aqui, o que podemos aprender sobre o que significa ser um discípulo de Jesus? E o que podemos aprender sobre discipular os outros? Por exemplo, agora, quando lemos o livro, como Paulo continua a discipular um cristão maduro como Filemon nessa circunstância? Ou como Paulo discipula um jovem cristão como Onésimo? Quando Paulo recebe Onésimo, ele sabe o que está em jogo. E mesmo assim, nos versículos 18 e 19, o que Paulo faz? Ele assume todas as dívidas de Onésimo, tornando-o livre. Paulo não está apenas assumindo suas responsabilidades legais caso Filemon decidisse ir atrás dele, mas ele está nos ensinando hoje o que é o verdadeiro discipulado. Então, olhando para o exemplo de Paulo, quem é realmente o escravo nesse livro?
Ele nos deixa um desafio: o quanto nos sacrificaríamos para discipular uma única pessoa. A história deles impacta nossas vidas hoje. Isso é chamado de efeito Filemon. Obrigada por assistir. Se você tem alguma pergunta sobre o livro de Filemon, escreva nos comentários abaixo. E, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Facebook, Instagram e Twitter para ficar atualizado dos nossos próximos lançamentos.